debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção, e na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu... É com muito pesar que eu recebo essa notícia do padre Orestes Gomes Filho, meu amigo. Muitas e muitas oportunidades ele nos atendeu, mas eu vou contar apenas uma das histórias, se a noção deixar, que nós passamos com ele. Quando eu fui até Bofete gravar com ele a história da vida dele, onde ele nasceu, uma casa humilde, com seus familiares, pai, mães e irmãos. Depois da gravação, ele pegou aquela Toyotinha dele e trouxe a gente para Botucatu. Em um determinado lugar, na zona rural do Bofete, onde nós gravamos o programa, ele parou a Toyotinha dele verde. Eu e o Moacir Bernardo, na oportunidade, sabíamos o que tinha acontecido. De repente, ele, nessa parada, foi até a carroceria, pegou uma enxada, deu na mão do Moacir, pegou uma foice, deu na minha mão, e pegou um facão e ficou na mão dele. Ele falou assim: agora vocês vão me ajudar a derrubar o mato aí, eu preciso levar algumas lascas de cerca ou alguma coisa parecida para Botucatu. Ficamos surpresos com aquilo. De repente ele desce dessa Toyota dele, vai até a carroceria, abre um isopor com pão com mortadela, queijo, muito guaraná e muita cerveja. Esse era o Padre Oreste. E a gratidão. Pai de Deus, amigo, Botucatu, consternado com sua ausência, está na mão de Deus. Um abraço e siga a história aonde ele nasceu e tudo como começou. O programa de hoje. Muito obrigado, Padre Oreste. Tchau. Adeus. O programa Memórias Botucatu desce a cidade de Botucatu e vem aqui às imediações de Bofete, nas Três Pedras, e vai contar a linda história do Padre Oreste, aonde ele nasceu, a casinha que ele viveu, o fogão a lenha, a bica d'água, o engenho de cana, enfim, essa história lindíssima nós vamos contar no programa de hoje. Espera, minha mãe, estou voltando.
E nós estamos aqui com o Padre Oreste. Essa história nós pretendíamos há muitos e muitos tempos contar para vocês, mas devido à agenda do Padre nós não conseguimos. E hoje nós estamos aqui na linda de Bofete, Padre, para contar essa história para a gente. Bom dia, será que vai sair aquela história bonita? Bom dia, Bueno. Bom dia a você também que está acompanhando com a gente esse programa. Eu fico assim muito contente, feliz, a gente poder realizar esse desejo seu e também um desejo meu. Porque aqui, toda vez que eu venho aqui, eu venho matar a saudade, mas eu saio muito triste daqui também. Por quê? Porque você pode perceber, e vocês vão perceber, que infelizmente aqui, depois que morreu meu pai, minha mãe, todos nós saímos daqui, nós temos a memória aqui. Então isso aqui não está cuidado. Mas ainda dá para a gente ter uma ideia como foi a minha infância, como que aconteceu tudo isso, e a gente poder reviver. Isso para mim é uma alegria também. Quando que os seus pais morreram? Seu pai morreu primeiro, depois sua mãe, como que foi? Não, na realidade, quem morreu primeiro foi minha mãe, 2008. E meu pai morreu em 2012. Mas eu quero lembrar que aqui, nesse lugar aqui, que fica no município de Bofete, já foi falado, aqui na realidade é a cabeceira do Rio do Peixe. Você viu, vão ver a mina, vão ver essa água aqui, é a cabeceira do Rio do Peixe. E aqui meus pais criaram a gente aqui. Aqui foi um lugar muito tranquilo, o sítio do meu avô, tinha 6 irmãs, um irmão, a infância foi passada aqui. Então quando eu vejo aqui abandonado essa situação aqui, eu vejo assim, o passado, a fartura que a gente tinha aqui, naquele tempo não tinha dinheiro, não tinha a mordomia de hoje, mas era uma riqueza, rapaz, a convivência aqui, o povo, as festas aqui de Santo Antônio, nosso sítio aqui é chamado Santo Antônio da família Gomes, e aqui que eu aprendi a rezar, a capelinha que a gente depois construiu, e eu saí daqui de uma capelinha tão simples aqui e depois ir para a Catedral de Botucatu. Mas Deus faz as coisas bem feitas, a gente não sabe o que está assim reservado para a gente no futuro. Eu acho que o povo de Botucatu agradece por ter um padre não só festeiro, bastante festa, né, padre? Mas um padre que ele fala e faz. Então nós vamos mostrar a sua casinha que está aqui ao fundo, né? Onde você nasceu, a casa de taipa, o fogão a lenha. E essa história nós vamos contar em detalhes para vocês. Como eu estava falando para você, para os nossos telespectadores, que essa casa aqui é a casinha, na realidade eu não nasci nessa casa. Na realidade, esta casa aqui, a gente conservou, porque a nossa casa era inteira de taipa e chão batido. Então nós conservamos, depois de uma reforma que foi feita aqui, para a gente conservar a memória daquele passado nosso. Então nós temos essa casinha, vai ter uma ideia do fogão a lenha, a simplicidade dentro, mas aí é a beleza nossa que muita gente destrói e a gente precisa ter essas memórias. Nós estamos dentro dessa casa, uma cozinha que era separada dos cômodos da casa, e nesse fogão justamente aqui que minha mãe cozinhava para a gente. Muitas coisas boas foram feitas aqui. Eu gosto de lembrar, é uma simplicidade, mas na época nós colocamos a serpentina, tínhamos o fogão aí, água quente. Hoje a gente está falando da falta de água na nossa região, e quem vê aqui uma fartura, uma beleza, uma nascente que mais tarde você poderá perceber. Então aqui é o lugar onde a gente se reunia, muitos casos a gente contava na taipa do fogão, e aqui nesta cozinha também ainda conserva a mesa, onde a gente se reunia aí para comer. Depois que terminava o jantar à noite, os irmãos, as pessoas que viviam aqui na região se reuniam aqui para que a gente pudesse jogar uma trucadinha, contar uns casos. E sempre o fogão ali estava aceso com amendoim torrado. Em cima do fumeiro do fogão a gente tinha sempre uma linguiça defumada. Todas essas coisas me vêm na lembrança no dia de hoje, assim, a gente comemorando esse programa que eu acho muito importante, como retornar, reviver o passado. Nós falamos da mesa, falamos do fogão, e também tem que falar dessa pia. Essa pia aqui, onde minha mãe muitas vezes, de manhã a gente já acordava com o barulho, ela já estava lavando a vasilha, preparando. Bem dizia meu avô, ele dizia assim:
meu avô era Sebastião Dias, dono da propriedade toda aqui. Ele dizia assim: enquanto o dono da casa, considerado esteio, ele está vivo, a mãe dá sempre a sustentação. Mas morrer os dois, a casa acaba caindo. Ela ficou sem morador, já não cuida mais. Então, infelizmente, essa é a realidade nossa aqui. A gente vem de vez em quando, tem um irmão que vem aqui, olha, aquela coisa toda, mas já tem outra vida na cidade, trabalha, tem suas atividades. Mas isso aqui é a memória nossa. Eu não falo em tristeza, não. Aqui que surgiu a minha vocação, aqui que eu aprendi, inclusive, a amar as pessoas, respeitar as pessoas. E eu quero daqui a pouco mostrar para vocês também uma imagem que nós conservamos na casa aqui, que é a imagem de Nossa Senhora da Piedade, que é padroeira de Bofete. Eu até disse para vocês agora há pouco que aqui na nossa casa a gente conserva, e é uma devoção particular de minha mãe, Antônia, do meu pai também, que chamava-se Orestes. Então a grande devoção deles para com a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Essa imagem a gente conserva aqui, mesmo parece que está abandonada a casa, abandonado assim, mas a gente não abandona o sentido daquela tradição da família. Então minha mãe tinha uma grande devoção e sempre fazia as orações, lembrando Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, é a mesma, onde ela recebe o menino o Jesus morto nos braços. É a imagem terrível, a gente analisar bem. Maria que recebe o menino Deus, aquele menino agora já é um homem morto, mas vivo, ressuscitado na nossa fé. Então essa imagem sempre fica aqui. Eu falei também da imagem Nossa Senhora da Piedade, mas eu quero lembrar você também a devoção que nós tínhamos muito grande, e temos até hoje, com o menino Jesus. Esta imagem aqui conservava ao lado da cama minha mãe e falava muito sobre o menino Jesus. E nós aprendemos de fato a comemorar o Natal aqui nesse mundão, mas não era só comer, beber. Aqui, na realidade, a gente fazia a novena do Natal. Na simplicidade, rezando o terço, toda noite sempre tinha alguma coisa para a gente comer. Então comia e bebia não só na noite, no dia do Natal. Então comia praticamente na novena e no dia do Natal. Então era 10 dias de reza, mas também de fartura. Então isso eu me alegro por causa disso tudo. Eu falei dessas coisas e tal, mas são pequenos detalhes que também eu quero que você observe. Esse telhado aqui, essas telhas aqui, toda enfumaçada, fogão a lenha, mas você pode perceber que isso aqui é coisa antiga. Eu estou hoje com 58 anos. Eu praticamente nasci aqui. Então essas telhas, no mínimo, têm 60 anos. Lógico, o madeiramento a gente trocou e tal, mas a telha a gente conservou. Para você ver como as coisas antigamente o pessoal fazia bem feito. Hoje parece-me tudo meio descartável. Então eu fico contente em poder mostrar para você um pouquinho esse detalhe. E o trabalho para que chegasse aqui, fazia mutirão, animais, tropa, para chegar as telhas aqui. Hoje você traz tudo numa viagem, as pessoas nem valorizam, nem sabem de onde vem. Então eu fico contente e quero que você veja esse pequeno detalhe. Você sabe que depois, com o passar do tempo, as coisas já foi mudando um pouquinho. Então já tinha perto do fogão aqui, para facilitar também, esse chamado guarda-comida, que era uma prateleira que ficava à mão da cozinheira, no caso da minha mãe. Então ela tinha tudo aqui na mão. Tinha as coisas que guardava aqui, também tinha esse moinho, onde minha mãe moía, fazia o café, aliás, torrava o café, não só torrava, socava o café, abanava, escolhia, torrava, moía, para chegar aqui na xícara,
Por isso que era algo caseiro mesmo. Então quando alguém fala assim, padre, mas você é o padre caboclo, eu falo, eu sou caboclo, a minha origem, eu não posso esconder essa origem. Tem gente que tem vergonha de falar de onde ele é. Outro dia o sujeito falou assim, eu moro em São Paulo. Rapaz, mas nem no GPS estava marcado o lugar e nem a polícia sabia onde era. Era numa serra, lá em Taboão da Serra, que eu precisava falar com ele, um parente nosso lá, e não conseguia encontrar. Encontramos por telefone, mas não cheguei na casa dele. Mora em São Paulo. E ele não tinha vergonha de dizer que foi criado aqui no município de Bofete. Isso para mim é uma vergonha, viu? Desculpa. Aqui também, assim no passado, a gente foi adaptando alguma coisa que melhorava um pouco na casa. Aqui, por exemplo, nós temos um banheiro que foi feito aqui ao lado da cozinha, porque como a água quente estava ao lado ali, então aqui ela já entrava a água aqui ao lado para a gente tomar banho. Embora o banheiro mesmo que nós chamamos sanitário fique fora da casa. Era na realidade fossa, aquela coisa toda. E antes desse chuveiro, a gente conserva inclusive a bacia. Essa baciona aí tem história. Lavava criança, lavava velho e quando tinha festa, aproveitava para fazer salada. Tudo isso aí, esse bacião. Você que está aqui era do sítio sabe que o bacião tinha uma serventia violenta. Servia para tudo. Então não é de estranhar. A gente conserva porque essa bacia teve história e tem história ainda. Eu falei assim a questão que a gente conserva essa cozinha antiga aqui, a parede de taipa, e é bacana assim, porque a maioria hoje não sabe antigamente que a maioria das construções era de taipa. Então, por exemplo, a gente pegava o barro, que é argila, isso daqui é uma argila, se você molhar, você consegue fazer uma massa de novo nele. Então é feito, primeiro, nós chamamos de barrote, os paus que estão em pé. Depois a gente colocava essas ripas deitadas para dar sustentação. E aí pegava duas pessoas que chamava assim para bater o barro na parede. Então o que acontecia? Um barreava lá para o lado de dentro, outro aqui. E depois no final, daí vinha dando uma acertada nesse barro. E ficava assim legal. Conservava muito a parte do calor, de uma casa dessa que não tem calor, porque é barro. No tempo do frio também ela conserva muito. Então é uma coisa legal. Só que também tinha o perigo. É bom a gente lembrar que antigamente, como era só casa de taipa, então criava nesse lugar aquilo lá que infelizmente é chamado bicho barbeiro. Era justamente nessa fresta da parede que criava chamado bicho barbeiro, que dá aquela doença que afeta o coração das pessoas. Então, infelizmente, é isso aí, viu, que a gente lembra essas coisas. Muitas doenças do passado hoje não tem, mas também apareceram outras doenças que não vieram pelo barbeiro, mas vieram por outros insetos transmissíveis. Então, a gente está sempre criando coisas novas, até doenças novas, infelizmente. Naquele tempo, eu gosto de lembrar que aqui nós somos criados, na nossa época aqui, quem vinha aqui para visitar a gente pelo menos uma vez por ano, era o pessoal chamado da malária. Então eles vinham para pulverizar a casa, e aquele tempo era com o BHC. Mas quando eles vinham e passavam o BHC, à noite a gente não dormia, prejudicava os animais, passarinho, quem tinha pássaro preso, no caso, aquele tempo tinha muito azulão, curió nessa região, então chegava até morrer se ele não tirasse de dentro da casa. Então eu convivi nesse passado aqui. E outro pessoal que vinha visitar a gente nessa região também, era o pessoal que vinha na vacinação. Então na época da vacinação era um problema, pegar a criançada. Outro pessoal vinha aqui trazer remédio de amarelão. Aquele bendito comprimido assim, era grandão. Não adiantava você dizer que não tomava perto de quem vinha dar. Porque se a gente deixava o remédio, a mãe da gente pegava a gente pro nariz e fazia engolir aquilo. E quando estourava, era aquela Deus nos acuda. Como o banheiro, chamado privada, era muita gente, era um correndo pro mato, porque a desinteria era certo. E aqueles bichinhos, amarelão,
Infelizmente, todo esse tempo eu vivi nessa região aqui. Isso aqui, tenho muita saudade, lembrança disso tudo. Agora, quando fala assim, antigamente que era bom as coisas, não era não. Aqui a gente não tinha, quando morria alguém nessa região, o povo se reunia, levava o caixão nas costas, a prefeitura vinha encontrar no caminho, com o caminhão, e quando muitas vezes acontecia isso, o povo se reunia, fala antigamente que era bom. Se o povo do bairro não fizesse mutirão para fazer as estradas, quantas vezes eu levei comida para o meu pai, para o meu tio que morava aqui, ia fazer caminho de enxadão e tal aí. E a prefeitura? Se a gente precisasse de uma máquina, por exemplo, para fazer a estrada, o pessoal do sítio se reunia e pagava. A prefeitura não tinha lá. Infelizmente, quando falava de ambulância, era muito difícil. Nem vinha aqui mesmo. Então, eu tinha que aproveitar. Trator, caminhão. Esse passado, eu vivi nessa região. Aqui era tão distante, tão difícil no passado, que... Hoje a gente fala assim dos meios de comunicação. A revista Veja, quando chegava aqui, ela deixava até o nome lá em Bofete, chamava Olha. Todo mundo já tinha olhado para chegar aqui, viu? Notícia atrasada. Então eu gosto dessas coisas. Distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, ué, 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 eu vou cortando estradas, ué, boi. Tocando a boiada, ué, 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 eu vou cortando estradas. Toque o berrante com capricho, Zé Vicente, mostre para esta gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro, chame o cachorro campeiro, que esta reis é perigosa. Olhe na janela, ué, 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 oh, que linda donzela, ué, oh. Olhe na janela, ué, 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 oh, que linda donzela. Gente, o que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, ué, 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 boi, de eu viver nas estradas, ué, boi. Ela é culpada, ué, 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 boi, de eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Nasce o mestiço salvieiro e das piranhas, tire o gado na campanha pra viagem continuar. E vocês estão gostando dessa maravilhosa história do Padre Olé, verdadeira, verídica, aqui no município de Bofete? Tem muito mais história para vocês logo mais depois dos nossos comerciais. Só um instante, aguardem aí. Ué.